Vou explicar nesse vídeo para vocês o que é o Simple Past e como utilizar. Quando usar o Simple Past? O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. É importante entender que essas ações passadas, elas são ações que já contam com um fato já acabado. Portanto, a gente não consegue interferir nesses eventos, nesses acontecimentos que já finalizaram, já estão concluídos. A gente precisa entender também que para deixar um verbo no passado, existem duas classificações de verbos, os verbos chamados regulares e os irregulares. Os verbos regulares, ou regular verbs, eles obedecem a uma regra. Isso quer dizer que eles têm um padrão a ser seguido para ficarem no passado. A maioria dos verbos obedecem a essa regra geral aqui. Acrescentamos ed no final dos verbos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo to work, que é o verbo trabalhar. No presente, a gente apenas coloca o verbo sem esse to aqui, para ficar conjugado, né? Que to work, ele tá no infinitivo, né? Sem conjugação. Então, quando a gente tira o to e coloca um pronome na frente, a gente está montando aqui uma frase com um pronome, um sujeito e um verbo para conjugar com esse pronome, com esse sujeito. Então, I work, aí o trabalho, you work, você trabalha ou tu trabalhas. Então, a gente repete o verbo do jeito que ele tá para todas as pessoas, eu, você, nós, vocês e eles, exceto na terceira pessoa do singular, que é o he, she ou it, que é o ele ou ela. Tá vendo? Na terceira, quarta e quinta linha aqui da coluna do Simple Present, a gente tem um S no final do verbo, a gente só altera aí o verbo, mais nada. Se fosse no português, né, a gente veria que as regras de conjugação verbal são muito mais complexas do que essa. Se a gente fosse colocar em português, né, o verbo trabalhar aqui, conjugado com todos esses pronomes, ficaria eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles trabalham. Então, todas as formas do verbo de acordo com o pronome vão sendo alteradas, né? Em português. E em inglês, não, a gente só tem que lembrar de colocar o S. Isso no presente, tá? Na forma afirmativa. Isso aqui é só uma pincelada rápida para eu já partir para o Simple Past, que é o que nos interessa. Então, eu coloquei lá na frente, ó, a coluna que tá ali em vermelho, Simple Past. Para eu deixar no passado, olha o que eu fiz com o verbo. Eu apenas acrescentei ed em todos os verbos, independentemente de quem for o pronome, o sujeito da frase. Então, para falar eu trabalhei ou eu trabalhava, I worked. Você trabalhou, you worked. Ele trabalhou, he worked. Nós trabalhamos, we worked. Ela, she worked. Tudo é worked. Então, a gente percebe aqui que é bem mais simples de conjugar verbos em inglês do que em português. Porém, existem algumas particularidades na ortografia desse Simple Past. Não é só sair colocando o ed no final dos verbos. É preciso observar com que letra termina esse verbo para escrever corretamente. Então, regra número 2. Os verbos terminados em E, a gente não vai colocar mais um E depois do D. A gente apenas coloca o D no final desse verbo. Então, por exemplo, o verbo to love, que é o verbo amar, vai ficar loved. O verbo to like, que é o verbo gostar, liked. Só acrescentar o D, porque eles já terminam com E. Verbos terminados em Y, a gente precisa prestar atenção. Terminou em Y, se ele for precedido de consoante, o que quer dizer isso? Se antes desse Y tiver uma consoante, por exemplo, aqui, ó, o verbo to study, termina com Y. Antes é uma consoante, a letra D. Se for esse o caso, você acrescenta
o I no lugar do Y e depois coloca o ED. Então, vai ficar o verbo to study, estudar, vai ficar studied. Estudou ou estudava, studied. 4. Se esses verbos que terminaram com Y forem precedidos de vogal, não de consoante, eles seguem a regra geral. Eles só vão ter o ED no final sem trocar o Y por I. Então, por exemplo, o verbo to play, que é o verbo jogar ou tocar um instrumento, né? Vai ficar played, sem substituir o Y por I, tá? Aí é a regra geral. 5. Se o verbo tiver uma única sílaba, se ele for monossílabo, né, que a gente chama, ou terminar em sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Aquela sílaba mais forte, pronunciada numa sílaba, numa palavra, formada por consoante, vogal e consoante, que é o CVC. Dobra-se a última consoante e acrescenta-se ED. Parece meio complicado, mas nem tanto. Então, por exemplo, aqui, ó, um verbo de uma sílaba só. To plan, que é o verbo planejar. Ele tem uma sílaba e ele tem L é uma consoante, A é uma vogal, N consoante. Então, ele é em CVC. Se ele termina desse jeito, você dobra a última consoante da palavra em questão, no caso aqui é um N, e depois acrescenta o ED. Isso em palavras monossílabas, de uma única sílaba. Agora, se a palavra tem mais de uma sílaba, por exemplo, o verbo prefer. Prefer, a sílaba tônica está no prefer. Se é a última sílaba e ele também tem lá nessa sílaba uma consoante, uma vogal, uma consoante, né, o CVC, vai dobrar a última consoante, no caso aqui é um R, aí você coloca o R e depois o ED. Isso, gente, no inglês americano, né, falado nos Estados Unidos. Se você estiver falando inglês britânico, lá na Inglaterra, ou em outro país lá da Grã-Bretanha, se o verbo termina com L, você vai dobrar essa consoante, que for CVC, mesmo que essa sílaba não seja tônica, mesmo que ela não seja forte, tá? Então, por exemplo, o verbo travel. Travel não é a última sílaba que é forte, a gente fala travel. Travel. Nesse caso aqui, se a gente estivesse falando inglês americano, a gente não dobraria o L antes de colocar o ED. Porém, se você tem uma palavra, um verbo que terminou com L e é CVC, e mesmo que a sílaba tônica não seja essa última, você pode dobrar se você estiver falando inglês britânico, tá? E agora os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles não seguem uma regra. Cada verbo tem a sua forma própria. Você precisa memorizá-los. Então, gente, essa tabela aqui é uma tabela bem extensa. Assim, na verdade, ele é a minoria dos verbos se comparados aos verbos regulares. Os regulares são a maioria. Então, quando a gente quiser saber, como fala o verbo erguer no passado? Primeiro você vai consultar a tabela de verbos irregulares, ver se ele consta lá. No caso aqui, ó, o verbo erguer é o to arise, é o primeiro aí, ó. Como é que coloca ele no passado? Arose. Você não vai colocar ED, você vai deixar ele desse jeito que tá aí em vermelho. Porque ele é irregular, ele não obedece regra, você tem que memorizar isso daqui. Então, primeiro consulta a tabela de verbos irregulares para saber se o verbo é um verbo que tem a sua forma específica, do que você colocar ED simplesmente, sem analisar. Então, verifica se ele está aqui. Se ele não está aqui nessa tabela, você acrescenta o ED no final do verbo, se você quiser colocar ele no passado, tá? Só vou fazer uma observação aqui, ó. Na terceira linha, o verbo to be, o passado simples dele tem duas formas, o was e o were. Lembrando, o verbo to be é o verbo ser, estar, ficar. Se você quiser colocar ele no passado, como é que você vai saber se vai usar was ou were? O was é usado para
verbos que estiverem conjugando com pronomes ou sujeitos que estejam no singular e o were quando estiver no plural, tá? Aí, seguindo aqui, então, vou só passar para o lado para vocês verem os outros verbos, tá? Em ordem alfabética aqui, não estão todos, né? Mas a maioria está aqui. E aqui a letra D, E, F. Então, a gente tem a primeira coluna infinitiva, a segunda o passado simples, a terceira é o particípio passado e a última é a do significado. Então, o que é o infinitivo? É o verbo quando ele não está conjugado. A segunda coluna, que é a que nos interessa agora, é o passado simples e a terceira é do particípio passado. O que é esse particípio passado? Por exemplo, o verbo to make é o verbo fazer. O passado dele, para falar fiz ou fez ou fizeram, é made. O particípio passado é feito. O particípio passado de um outro verbo, por exemplo, é falar, falado, correr, corrido, amar, amado. Então, é esse final ado, essa coluna do particípio, tá? Não é a que a gente vai utilizar agora. A gente vai ver, por enquanto, só essa do passado simples. E a última coluna é a tradução do verbo no infinitivo, tá? Ok? Acho que eu passei rápido aqui pra vocês. Então, aqui é S, T, U e W. Ok? Então, antes de mais nada, sempre consultem a tabela de verbos irregulares quando você quiser escrever uma frase no passado, para ver como é, se ele é um verbo irregular que você precisa memorizar, ou não consta aqui, você identifica que ele é regular, que você precisa só acrescentar o ED. Aí o ED você tem que ver as letrinhas lá que terminam para saber qual é a alteração que precisa fazer, se precisar fazer. Ok? Espero ter ajudado.